dia a todos, com a paz do nosso Senhor e Rei Jesus Cristo. Que Deus abençoe o seu dia de uma forma poderosa, que Ele possa te conceder o livramento, que Deus possa nos guardar e nos proteger. Estamos vivendo em momentos difíceis, mas estamos sobrevivendo. Até aqui nós podemos dizer, Ebenezer, o Senhor tem nos ajudado. E eu estou aqui hoje para interceder, louvado seja Deus, pelas nossas vidas, pedindo ao Senhor misericórdia, que Deus continue abençoando as nossas vidas, derramando o seu amor profundamente nos nossos corações. Que cada dia que passa, nós possamos verdadeiramente estar sendo visitado por Deus e sendo cheio do seu amor. Porque a gente tem vivido ultimamente aqui no nosso país momento de conflitos, louvado seja Deus, conflitos esses que têm levado muitas vidas a perderem a sua liberdade, até mesmo liberdade de se expressar. E cada um defende uma coisa, cada um defende outra coisa, mas o nosso Deus, Ele está vendo tudo o que está acontecendo. Eu quero dizer que tudo isso que está acontecendo hoje são nossas próprias escolhas. Nós escolhemos, nós fazemos as nossas escolhas e depois pagamos às vezes o preço quando as nossas escolhas não dão certo. Na verdade, o homem é livre, como o homem é um ser livre. Então ele, como ser livre, ele tem o direito de pensar, de agir, de tomar atitudes, louvado seja Deus, e também ser o responsável pelas suas atitudes. Devemos ser nós os responsáveis pelas nossas ações e atitudes. Então tudo que existe, louvado seja Deus, é fruto das nossas ações, fruto das nossas escolhas. Então não é diferente. Então que Deus nos ajude, tenha de misericórdia das nossas vidas. Vamos orar para que Deus possa estar abençoando, para que mais vacinas possam estar chegando. Louvado seja Deus, em nosso país sendo disponibilizado para os estados e municípios, para que as pessoas possam ser vacinadas em nome de Jesus Cristo, já que esta vacina, ela traz uma esperança, ainda que seja momentânea, louvado seja Deus, mas que todos tenham acesso livre a esta vacina, louvado seja Deus. Eu queria que todo mundo fosse vacinado, louvado seja Deus, pudesse voltar suas vidas normais, deixar de usar essas máscaras, respirar o ar puro. Nunca mais a gente respirou o nosso ar puro. Nós temos vivido momentos muito difíceis, louvado seja Deus. Nós temos vivido momentos muito difíceis, então nós devemos estar em oração, pedindo a Deus misericórdia, lembrando que a palavra de Deus diz, de que se queixa, pois, o homem vivente, que queixa-se cada um dos seus próprios pecados, das suas escolhas. Nós somos fruto das nossas escolhas. Sabe por que eu estou aqui hoje pregando a palavra? Foi uma escolha que eu fiz. Louvado seja Deus. Eu sei que é Deus que nos mantém, mas a gente faz escolhas. Então, se hoje eu estou aqui falando com você, abençoando a sua vida por meio da palavra de Deus, orando pela sua vida, para que Deus te conceda o livramento, foi o Senhor que permitiu e eu aceitei a sua escolha. Deus escolheu, Deus me escolheu e eu aceitei a sua escolha. Porque tem isso, Deus nos chama, mas a gente precisa aceitar o chamado. E é por isso, meu irmão, minha irmã, que eu estou aqui e faço isso com prazer, com alegria. Às vezes eu penso assim, eu vou deixar de fazer, louvado seja Deus, mas depois, quando eu penso em deixar de fazer, eu ouço Deus falar comigo, louvado seja Deus, que é na minha fraqueza, louvado seja Deus, que o nome dele é glorificado na minha vida. Porque às vezes nós achamos que tem muitas pessoas com mais condições, que sabem falar bonito, louvado seja Deus, poderia muito bem estar fazendo isso aqui, mas às vezes não foi escolhido para fazer. E Deus me escolheu para fazer isso aqui. Às vezes já pensei em desistir, é verdade, mas Deus não permite, porque Ele me chamou para ser um canal de bênção nas suas mãos. Deus te chamou, meu irmão e minha irmã, Deus te escolheu para que você seja um canal de bênção na vida do seu semelhante. Ainda que muitos não queiram, louvado seja Deus, mas você tem que ser a bênção. Nós precisamos ser esta bênção, esta luz
que nosso Deus, Ele tem nos chamado para ser. Louvado seja Deus. Então, eu quero trazer uma palavra rapidamente e no final nós estaremos orando. Louvado seja Deus pelo nosso país, louvado seja Deus pela nossa nação. Estaremos orando pela sua vida. Louvado seja Deus. E convido você a permanecer conosco aqui. Hoje é sábado, né? Louvado seja Deus, o dia do Senhor, o dia de nós buscarmos e adorarmos ao nosso Deus. Louvado seja Deus. Então vamos a buscar a Deus, aproveitar o momento que Deus está nos concedendo de estar aqui. Louvado seja Deus para buscar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então hoje eu quero falar sobre um tema, louvado seja Deus, importante. Quando uma pessoa morre, o seu espírito fica consciente ou inconsciente? Louvado seja Deus. Quando uma pessoa morre, ele fica consciente, o seu espírito, ou inconsciente? Alguns dizem que a pessoa fica em estado de sono, que só vai ser despertado pelo Senhor. Mas o que foi que Jesus disse a respeito? Será que Jesus, ele falou alguma coisa a respeito disso? Será que tem algum registro bíblico que nós possamos ler para compreender esse assunto? Então eu convido você a ler um texto comigo e junto nós vamos descobrir. Louvado seja Deus. Aí você junto. Então eu prefiro que você pegue a sua Bíblia, ou então pegue aí uma caneta aí, ó. Pegue uma caneta, eu vivo com a caneta na mão. Pegue uma caneta e um pedaço de papel e anote o texto bíblico para que você leia, para que você explore mais o texto profundamente, que nós não temos tempo aqui de fazer isso profundamente. Então veja bem, está no Lucas 16, verso 19 ao 31. Nós vamos ver se a Bíblia responde essa pergunta. Quando o homem morre, louvado seja Deus, este homem fica, o estado do seu espírito fica consciente ou inconsciente? O que Jesus disse a respeito? Louvado seja Deus. Diz assim, aqui fala do que Jesus, né? Ele trouxe aqui uma parábola do administrador infiel, trouxe acerca do divórcio, e ele falou a respeito do rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Então, o primeiro versículo 19 fala de uma pessoa que tinha condições financeiras e que vivia bem. Que não é pecado. Ter condições financeiras e viver bem não é pecado não, gente. Tem pessoas que acham que é pecado. Não. Agora, se a pessoa oprime os outros para adquirir a riqueza, aí sim, a riqueza adquirida dele é fruto de injustiça, vai pagar o preço pelas suas injustiças. Versículo 20. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele homem rico. Olha só, um rico e um pobre. A Bíblia diz que Deus fez ambos, está escrito no versículo de Provérbios, que Deus fez ambos. Deus fez o rico e Deus fez o pobre. E aqui Jesus faz questão de falar de ambos, de um encontro entre uma pessoa rica de condições financeiras, que vivia bem, louvado seja Deus, a começar pelo vestir e pelo comer, e ele trata aqui de um homem pobre, que não tinha nada, não tinha casa para morar, nem roupa para viver, devia, como essas pessoas que vivem na rua, né, com a roupa suja, às vezes com um saco nas costas de lixo, na verdade, carregando aquele saco, com aquelas roupas sujas, não tem onde lavar, não tem onde tomar banho, não tem onde comer, não tem onde fazer nada. As pessoas, quando vê o fedor, fogem de junto, não é verdade? Às vezes a pessoa não oferece água porque a pessoa está suja, não oferece comida, não é verdade? E nós somos assim. Às vezes somos assim. Às vezes nós achamos que somos bons, e bom só há um, que é Deus. Deus é bom. Agora nós precisamos melhorar e aprender com Cristo Jesus a ser uma pessoa generosa, ter compaixão das pessoas. É isso que nós precisamos. Versículo 21. E desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Meu Deus, que situação, né? Além de ser pobre, não ter onde morar, não ter onde comer, ainda era carregado de úlceras, de enfermidade, de chagas. Meu Deus, tenha de misericórdia. Versículo 22. Aconteceu
morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Veja bem, aqui no versículo 22, já existe aqui lugares diferentes. Olha só, preste atenção. Aconteceu que morreu o mendigo morreu e ele foi levado pelos anjos. Olha só, o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. Morreu também o rico e foi sepultado. Veja bem aqui, que aqui já tem uma diferença. As pessoas não vão para o mesmo lugar quando morrem. As pessoas não vão para o mesmo lugar quando morrem. Aqueles menos favorecidos que vivem neste mundo, mas é como se não vivesse, né? Porque as pessoas não enxergam ele, não é verdade? Às vezes são assim que acontece conosco. Às vezes nós vivemos em um mundo que ninguém nos enxerga, não é verdade? Então, para aqueles que são esquecidos pelo mundo, que não tem valor nenhum para eles, a escória da sociedade, Jesus veio para esse. Jesus veio para salvar os pecadores, porque as pessoas que são santas, que se acham que não precisa de Deus, porque são pessoas de condições, e ele pode comprar tudo com seu dinheiro, pessoas que agem dessa forma pensam que não precisa de Deus para nada, nem precisa de Deus, e às vezes ele acha que não precisa de uma religião. É verdade, tem pessoas que vivem assim. Mas só que a palavra de Deus diz aqui, no versículo 22, que quando os dois morreram, um foi levado pelos anjos. Então veja bem, a Bíblia diz que aquele que aceita Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, louvado seja Deus, está escrito que os anjos do Senhor, eles farão a colheita, tirarão os justos, o joio, o trigo do meio do joio. Jesus disse que já tem anjos, olha só, já tem anjos para fazer essa separação. Quando a pessoa morre, os anjos de Deus vêm e levam a alma daquela pessoa que foi contrito a Deus, louvado seja Deus. E quando a pessoa que rejeitou a Cristo e a sua palavra morre, ele vai para a sepultura, conforme está aqui escrito no versículo 22. Então, a gente já descobre aqui uma verdade que existem dois lugares diferentes. E quem faz a escolha é você, meu irmão, você, minha irmã, sou eu que faço a minha escolha. Quando eu morrer, quando você morrer, onde você quer ficar? Na sepultura ou quer que o seu espírito seja conduzido pelos anjos de Deus? A escolha é sua. Faça a sua escolha. Louvado seja Deus. Versículo 23. Aí diz que ambos foram, o rico foi sepultado. Agora, no 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Olha só, Lázaro foi para o lugar dos salvos, Abraão. A Bíblia diz que Deus, ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. A Bíblia diz que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Olha só, presta atenção. Se Deus não é Deus de mortos e é Deus de vivos, e a Bíblia chega a dizer que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, então esses homens, na memória eterna de Deus, estão vivos. Louvado seja Deus. O seu espírito foi recolhido, está com Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia chega a dizer também, relatar, que Deus levou Enoque, foi levado vivo, foi transladado, levado vivo aos céus para não ver a morte, porque foi um homem que andou na terra e agradou muito a Deus. A Bíblia também vai dizer, louvado seja Deus, que Elias foi levado aos céus em uma carruagem, louvado seja Deus, redemoinho de fogo, foi levado aos céus por Deus, não passou pela morte. A Bíblia também, ela vai registrar, louvado seja Deus, da passagem de Cristo Jesus aqui na terra, que ele foi crucificado,
louvado seja Deus, pelos homens, principalmente pela cúpula religiosa dos sacerdotes, que buscou apoio político para condenar o inocente, e eles fizeram isso porque a palavra de Jesus lhe incomodava muito, louvado seja Deus. Então eles crucificaram a Jesus em uma cruz, sepultaram Cristo Jesus, mas conforme ele disse nas suas palavras, ao terceiro dia ele ressuscitou. Então Jesus também foi morto, mas não ficou no sepulcro. Deus o ressuscitou, fazendo o Senhor e Rei acima nos céus e na terra. Jesus é Senhor e Rei. O apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 15 de 1 Coríntios que toda a autoridade foi dada a Jesus nos céus e na terra. Então Jesus é o Senhor, aleluia, da vida. Louvado seja Deus. E aqui, sendo Deus, Deus de vivos e não de mortos, o homem rico que tinha suas riquezas, vivia na luxúria e não se importava para os pobres, ele nem comida dava aos pobres, louvado seja Deus, este homem morreu e foi para a sepultura. Olha, a gente podemos aprender aqui uma grande verdade, olha só, tanto o pobre como o rico vai morrer um dia, isso aí é a verdade absoluta, louvado seja Deus. O homem com sua riqueza não pode escapar do dia da morte, o dia da morte vai chegar, tanto para o pobre, como para o rico, como para aquele que crê em Deus, como para aquele que não crê, um dia vai chegar a morte para todo mundo. Isso é a grande verdade. Da morte ninguém escapa, mas com uma diferença, aleluia, que aqueles que morrem em Cristo Jesus, louvado seja Deus, há um lugar especial, louvado seja Deus, reservado por Jesus, um lugar de repouso, conforme está aqui escrito na palavra. E no versículo 23, já lemos, agora o versículo 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão, aqui está falando do rico, né? O rico começou agora a orar. Veja bem, se a pessoa quando morre, fica dormindo, o espírito dele está morto, como é que ele poderia falar? Mas aqui diz que ele clamou ao pai Abraão, porque o pai Abraão é quem tomava conta do lugar do repouso. Oh, glória a Deus, aleluia. Aí ele rogou a Abraão, dizendo: tenha de misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe, olha só, preste atenção, a água na ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Veja bem, o homem que morre sem Deus vai dizer agora que o espírito dele estava vivendo em um lugar de atormento. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. E Lázaro, igualmente, os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormento. Veja bem, olha só o que acontece no versículo 25. Vamos ler. Glória a Jesus. Abraão disse para o rico: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Irmãos, presta atenção aqui. Louvado seja Deus, isso não é diferente conosco não. Tem pessoas que recebem todos os seus bens nesta vida porque fica só pedindo a Deus coisas materiais e Deus dá. Você quer, Deus lhe dá. Você vai crescer muito, vai enriquecer. Agora, quando você enriquecer, que você abandonar a Deus e não fazer não ser misericordioso com os pobres, quando tu morrer, a tua riqueza vai apodrecer, que é isso que acontece, né? Passa para outra pessoa. A Bíblia vai dizer que a riqueza passa para uma pessoa que nem trabalhou, é verdade, nem trabalhou. E a pessoa vai usufruir da sua riqueza e vai dizer assim: aquele otário morreu, né? E deixou aqui para mim, agora eu vou gozar agora do dinheiro dele. É assim que acontece muito. As pessoas ficam esperando uma pessoa que tem condições financeiras morrer para herdar o que tem. E às vezes fica desejando que morra logo. Tem uns que é tão precipitado que manda matar até os próprios pais para ficar com... A gente já viu muito isso. Para ficar com as riquezas, com os bens materiais. Eu lhe pergunto, vale a pena? Louvado seja Deus. Você lutar tanto para conseguir as coisas, depois você morre, larga tudo. E a pessoa que não trabalhou herda o que é seu e vai gastar, diz assim: vou gastar o dinheiro daquele otário porque ele trabalhava, não tinha tempo para a família. Ele só ficava trabalhando dia e noite, agora eu vou gozar do dinheiro dele. Aí começa logo a comprar carro bonito e ir para as praias, louvado seja Deus, né? Vai para as praias, vai para lugar, né? Vai para outros lugares
para outros países, com seus países, com o dinheiro daqueles que só pensavam em trabalhar para juntar dinheiro e nunca pensou em fazer o bem ao seu próximo. É verdade. Nós precisamos fazer o bem ao nosso próximo. Esse homem rico aqui, ele não fazia o bem ao próximo, não. A Bíblia vai dizer que o homem vivia quase na porta dele e ele não alimentava. Presta atenção, tem alguém na sua porta? Tem alguém batendo na sua porta? Ei, para um pouco aí. Tem alguém batendo na sua porta? Tem alguém necessitado batendo na sua porta? Atenda. Atenda. Divida um pouco do seu pão, louvado seja Deus, com o faminto. Não vai te custar nada não. Faz o bem, louvado seja Deus. Faz o bem para tu colher o bem da parte de Deus. Esse homem nada fez. E quando ele precisou, depois que ele não fez nada aqui por ninguém, mas quando ele chegou lá no lugar de tormento, ele queria que Lázaro, aquele homem desprezível, não é assim? Hoje tem muito... Olha, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Hoje você pode ser desprezado, minha irmã, meu irmão, por alguém que acha que tem condições, né? Hoje alguém pode passar por você no seu carro bonito, levantar os vidros, né? Para não lhe dar uma carona, não é verdade? Às vezes é seu vizinho, não é verdade? Às vezes congrega até na mesma igreja, mas na saída de casa já sai com os vidros fechados para não dar uma carona a ninguém, né? Porque não quer que alguém entre no seu carro bonito, né? Para não sujar de areia, não é verdade? Ei, preste atenção, o verdadeiro servo de Cristo não age dessa forma não, porque Cristo ele fazia de tudo para atender a necessidade das pessoas. Então hoje, o que nós vivemos hoje é uma verdadeira contrariedade daquilo que nós lemos e estudamos na palavra. Então se alguém está na tua porta, precisando de você, e você pode ajudar, a Bíblia diz que você deve ajudar. A Bíblia diz, não mande a pessoa embora, podendo você ajudar. Ajude, use o dom da misericórdia e ajude essa pessoa. Louvado seja Deus. Então aqui diz que ele queria agora que o Lázaro, né, molhasse a ponta. Agora veja bem, é uma pessoa que viveu com toda a luxúria, o homem era pobre, o homem era cheio de chaga. Olha só que situação. Agora ele queria que aquele Lázaro que não tomava banho, aquele Lázaro que não tinha onde comer, aquele Lázaro que estava cheio de chagas, não é verdade? Aquele homem rico que não lhe dava de comer, agora ele queria que aquele homem molhasse a ponta do dedo dele em uma água e fosse colocar na boca dele, e ele queria essa água. Por que ele queria essa água de um homem leproso? Não é verdade? Olha como as coisas mudam. Misericórdia. A gente sabe o de hoje, mas amanhã ninguém sabe não, minha gente. É verdade. Nós sabemos o que acontece agora, mas daqui a uma hora em diante nós não sabemos mais nada. E pertence a Deus. A vida pertence a Deus. Hoje você pode estar por cima, você pode estar humilhando alguém, você pode achar que está com sua vida arrumada, não é verdade? E desfazer daquele que está passando por a sua aprovação, pelo seu desemprego. Tem gente que até bate palma quando vê alguém sofrendo. Ei, olha só, leia a Bíblia, louvado seja Deus, leia a Bíblia. Tem gente que fica feliz quando vê o outro se dar mal, não é verdade? E por que não dizer em nosso meio? Por que não dizer isso no nosso arraial evangélico, não é verdade? É melhor nós falarmos de nós mesmos, porque falar do próximo não é pecado, mas de nós mesmos nós podemos comentar. Louvado seja Deus, que isso acontece no nosso meio e acontece muito, é verdade. Tem pessoa que fica esperando a gente se dar mal para poder se gloriar, dizer assim, olha aí, eu não disse? Rapaz, é um absurdo muito grande, mas leia a Bíblia. Eu convido você a ler a Bíblia. Venha ler esse texto aqui, em nome de Jesus. É Lucas 16, 19 ao 31. Leia em nome de Jesus, para que Deus encontre lugar no seu coração, para Ele operar o milagre. Louvado seja Deus. Então vamos continuar a leitura. E Lázaro igualmente, e os males, quanto um estava vivendo na bonança, o outro estava vivendo o quê? Na escassez. Não é sempre assim. Hoje, existem muitos hoje vivendo na bonança e outros vivendo na escassez. Eu vou dar um exemplo aqui. Louvado seja Deus. Por conta desse Covid-19, muitos enriqueceram. Sabia disso? Muitos estão se enriquecendo. Olha só,
Os produtores de óleo estão se enriquecendo, porque o óleo passou de R$ 3,50 foi para R$ 8,10. Não é verdade? Esses homens estão ficando podres de rico. Olha só, eles fecharam os grandes, viu? Os grandes. Olha só o que os grandes fizeram. Preste atenção às injustiças sociais que acontecem no nosso meio. Estou aqui para denunciar as injustiças sociais. Veja bem o que acontece. Eles fecharam os mercadinhos pequenos dos bairros. Fecha tudo, não pode abrir. Nós vamos multar, nós vamos lacrar. Não é verdade? Fecha os restaurantes para não ter ninguém lá nos restaurantes. O dono do restaurante, que tinha seus 10 funcionários, teve que botar tudo para fora. Não é verdade? Ficou com seu restaurante fechado, vivendo sob decreto. Agora os grandes mercados abertos de domingo a domingo. Não é verdade? Uma fila enorme. Eu vivenciei isso. Fila de fazer dobras. As pessoas amontoadas um cima do outro para entrar no mercado para comprar. Quer dizer, os grandes mercados podem comprar, podem ficar de portas abertas 24 horas vendendo, não é verdade? E os pequenos mercados fechados. Está certo isso? Está errado. Está errado. Então muitos se enriqueceram, estão se enriquecendo. Agora eu pergunto para você, de quem é esses grandes mercados? De quem é? Você já parou para pensar? Quem são os donos? Tá certo? Por que os postos de gasolina não fecharam, gente? Quem são os donos dos postos de gasolina? Por que não fecharam? As grandes indústrias não fecharam. Agora a lojinha, louvado seja Deus, uma pessoa que tem uma lojinha, uma pessoa só vendendo de porta fechada, risco de Covid-19, pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo Jesus. Então eles fizeram o quê? Eles quebraram os pequenos e se enriqueceram os grandes. Esta é a verdade. Esta é a verdade. Então nós precisamos parar e ver isso, essas injustiças sociais que nós estamos vivendo, louvado seja Deus, sendo prejudicados. A população toda precisa ser vacinada. Todo mundo tem o direito de trabalhar. Uma fala que eu concordo quando o homem dizia o seguinte, dizia assim que os dois estavam em pé de igualdade. Sim, agora o pobre, quem mais sofre é o pobre. O pobre, ele perde o seu emprego e além do mais não tem portas abertas porque fecharam a porta dos empregos, tudo, tem muita gente sofrendo, pessoas que não receberam o seu direito, tá certo? Isso é injustiça social. A gente não vê ninguém falando sobre isso, né? Meu Deus do céu, cadê os profetas? Meu Deus do céu, meu Pai. Sangue de Jesus tem poder, ninguém quer se envolver com nada. Não, eu posso ser perseguido. Mas, meu Deus do céu, uma covardia sem tamanho. Eu só vejo profetas, louvado seja Deus, para dizer que está dizendo, toma a benção aí, toma a benção, toma a benção, toma a benção, toma a benção. Não vejo ninguém fazendo uma crítica, louvado seja Deus, ninguém quer se envolver com nada, eu não entendo mais nada, meu Deus do céu, sangue de Jesus tem poder. Então veja bem, então muitos estão se enriquecendo e outros ficando pobres, ficando empobrecidos, igual aqui, ó, o rico e o Lázaro, o rico ficando cada vez mais rico, e o pobre ficando cada vez mais pobre. Mas ambos vão morrer. Ambos vão morrer. E aí, quando morrer, aquele pobre sofredor, os anjos vão chegar e vão conduzir ele para o lugar de descanso, de repouso. E aquele que foi perverso, né, o rico perverso, vai para o buraco, vai para a cova e lá vai ficar no lugar de atormento, pedindo para aquele desprezado. Hoje você pode estar sendo desprezado. Você sabia que hoje nós somos desprezados por conta da nossa fé? É verdade. Hoje nós somos desprezados por conta da nossa fé. Porque hoje o discurso só fala da ciência, da ciência, da ciência, da ciência. As pessoas se esquecem que essa ciência é um dom de Deus. Está entendendo? A ciência é um dom de Deus na vida das pessoas. As pessoas nascem com dom e eles desenvolvem. O conhecimento é necessário, vem de Deus, tanto a ciência como a fé. Ambas vêm de Deus. Aí um agora quer anular a fé e só fala de ciência. Ciência. Tem muitos dos nossos indo nesse balaio. Louvado seja Deus. Tá certo? Não estou desprezando aqui a ciência. Eu sei que a ciência é de Deus. Deus tem salvado muita gente por meio da ciência. Deus tem livrado muita gente do sofrimento. Não é verdade? Como é que vai falar da ciência? Não estou aqui para falar mal da ciência, não. Eu estou aqui para dizer que as pessoas querem anular a fé por conta da ciência. Anular a fé das pessoas. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muitas pessoas que quando perdem a fé morrem.
tá certo? Se suicida. Quando perde a fé, vai ao fracasso, vai à falência. A fé é uma âncora de sustentação na vida das pessoas. Então, use a ciência e deixe a pessoa viver a sua fé em paz, meu irmão, em nome de Jesus. Deixe as pessoas viverem a sua fé em paz. Porque a ciência, ela é boa, louvado seja Deus. Ela contribui para o bem-estar do homem, sim, mas ela não pode dar a vida para ninguém, não. Pode livrar a pessoa momentaneamente, mas a pessoa vai morrer. Isso está dentro de um ciclo natural de Deus. O homem nasce, ele reproduz e morre, está escrito. Quem é que vai mudar isso? Agora, já que a ciência é tão importante assim, vamos lá. Já que a ciência, para muitos, né, até dos nossos, vou falar dos nossos mesmo, né? Já que muitos acham que a ciência é muito importante, louvado seja Deus, então que descubra aí um antídoto para que as pessoas não morram, meu irmão, que não morra. Descubra aí um antídoto para que as pessoas não envelheçam. Faça isso. Faça isso. No dia que a ciência descobrir um remédio, uma injeção, para que as pessoas não morram mais, aí ela alcançou um nível, já virou, a pessoa que fez isso vai virar um Deus, não é verdade? Então faça isso. Louvado seja Deus. Procure isso, porque até então todo conhecimento que existe é Deus que dá ao homem. Está escrito na palavra. Todo conhecimento e sabedoria vem de Deus. Então se alguém tem um conhecimento, sabedoria de descobrir medicamento para amenizar o sofrimento da humanidade, vem de Deus. Isso não é êxito de homem não, meu irmão. Vem de Deus. Agora não venha desprezar a fé por conta da ciência. Porque a ciência está com os ricos, não é verdade? E a fé com os pobres. Mas ambos também vão morrer. Tanto aquele que faz parte da ciência vai morrer, como aquele que faz parte da fé também vai morrer. Agora a diferença está onde vão parar cada um deles. Esse espírito. Louvado seja Deus. Onde vai? Para onde vai o espírito do homem? Agora, a ciência não descobre isso. Interessante que a ciência não descobre isso. Ei, eu gostaria que algum da ciência dissesse para onde é que vai o espírito do homem quando morre. A Bíblia está dizendo aqui, mas a ciência já investigou para dizer para onde é que vai? Já foi consultar alguém que já foi para lá, que voltou para dizer? Não é verdade. Porque consultar os espíritos dos mortos é pecado. A Bíblia diz que não consultareis o espírito dos mortos em favor dos vivos. É verdade. Então que vive consultando aí os espíritos dos mortos em favor dos vivos, está pecando. Está cometendo um grave pecado. Louvado seja Deus, sendo enganado ainda. Assim está escrito na palavra de Deus. Vamos lá. Então aqui no versículo de número 26, e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. Olha só, existe uma separação do que morre sem Deus e daqueles que morrem com Deus. Não vai para o mesmo lugar o espírito, não. Olha só, entenda isso aí. De sorte que os que querem passar, o corpo pode ir para o mesmo lugar, mas o espírito não. Diz aqui, os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então veja bem, quando você faz a tua escolha, você está decidindo onde tu vai passar a tua eternidade, com Deus ou sem Deus. É verdade. Quem faz a escolha somos nós, de onde vamos passar a nossa eternidade. Você quer passar a sua eternidade para onde foi o rico, ou você quer passar a sua eternidade para onde foi o Lázaro, o pobre? Aí uma escolha é sua, faça a sua escolha. Louvado seja Deus. 27, então replicou o pai, eu te imploro que os mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Olha só aqui, ó, falei agora. Ele queria voltar, o rico queria voltar para a terra. Olha só, para avisar os 5 irmãos que ele tinha, para que ele tomasse rumos diferentes para não ir para onde ele estava, no lugar de tormento. Isso aí chama regressão, não é? Consultar espírito. Aí você já viu aquela dizer que esse espírito volta e se comunica com as pessoas? É mentira. Isso aí não existe não. Aqui, ó, a Bíblia está dizendo que é mentira. Não é eu não, é a Bíblia que diz, ó, que é mentira. Ele diz assim, ele pediu para voltar, o espírito dele voltar para se comunicar com os vivos. 5 irmãos que ele tinha. Foi concedido isso? Vamos ver se foi concedido. O que é que a Bíblia diz a respeito? Olha só, respondeu Abraão, versículo 29. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, que ouçam, está vendo? A resposta foi essa.
Os vivos devem ouvir os vivos. Você tem que me ouvir, meu irmão. Minha irmã, você tem que me ouvir. Eu estou vivo, mas os mortos não tem mais como vir falar com você, não. Então essa ideia de consultar os espíritos dos mortos para vir dizer é mentira, não existe isso não. Tá certo? Isso não existe não. Está aqui escrito aqui, ó. Está na palavra aqui no versículo 29 de Lucas 16. Pegue a sua Bíblia aí, vá ler, vai confirmar que não existe esse negócio dos espíritos de quem já morreu voltar para se comunicar com os que estão vivos. É a Bíblia que está dizendo. A Bíblia aqui está dizendo. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas que ouçam. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Olha só, ele ainda argumentou: se alguém voltasse dos mortos. Versículo 31, Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir ainda que ressuscitasse alguém dentre os mortos. Está vendo? Então Abraão fecha aqui dizendo que se eles não ouvem os... Veja bem, você para ouvir uma mensagem. Se você não quer ouvir os vivos, você vai ouvir os mortos? Se você não está querendo me ouvir hoje, que eu estou vivo falando com você aqui agora, você vai querer me ouvir depois de que eu morrer? Eita Jesus, só tu na causa, viu, meu Deus? Eu estou rindo aqui, irmão, porque a coisa é séria. A coisa é séria e nós precisamos entender essas coisas. Leia a Bíblia, louvado seja Deus. Leia a sua Bíblia, louvado seja Deus. Para concluir, louvado seja Deus, eu quero ler mais um texto no Apocalipse 14, versículo de número 10 e 11. Nós vamos fechar esse assunto aqui. Eu acho que já falei o bastante. Louvado seja Deus. Se você tiver com sua Bíblia aí na mão, pesquisando comigo, você vai ver que você vai encontrar muitas verdades que podem salvar a sua vida. Louvado seja Deus. Então, em vez de a gente estar só querendo escutar dos outros, a gente tem que nós mesmos investigar. Investigue você mesmo com seus próprios olhos, meu irmão, minha irmã. Louvado seja Deus. Apocalipse 14, versículo 10. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Está vendo aí, irmãos? Então está dizendo aqui que as pessoas que rejeitam a Deus beberá do vinho da cólera, da sua cólera, preparado sem mistura do cálice da sua ira. Existe um cálice. Toda maldade que um homem faz vai para um cálice, entendeu? Fica reservado. Depois, se ele não se arrepender dessas maldades e procurar o perdão de Deus, essas maldades são derramadas sobre ele mesmo. E ele pagará o preço. O destino da sua alma está em suas mãos. Jesus disse no Evangelho de João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Evangelho de Mateus 11, 28 está escrito, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então tome esse conselho da parte do Senhor Jesus Cristo e tome também a sua decisão onde você vai passar a sua eternidade. Louvado seja Deus. Em um lugar consciente com Deus, ou um lugar inconsciente. Onde você vai passar a sua eternidade? Então, a pergunta foi, quando uma pessoa morre, o seu espírito fica consciente ou inconsciente? Então, eu acredito que todo mundo terá a sua consciência. A consciência permanece. Louvado seja Deus. Porque na memória de Deus, o homem que ele criou não está morto. O homem que Deus criou não está morto. Lembra de Ezequiel 37? Fala do vale de ossos secos.
ainda que soteja ossos, com um mover de Deus e o assoprar do seu Espírito, louvado seja Deus, aquele corpo, ele tomará forma e Deus dará o Espírito de vida e o homem cobrará sua consciência e vai se apresentar diante do tribunal de Deus para prestação de conta. E depois da prestação de contas, o cálice está lá reservado. Cada um vai beber ou o cálice da bênção da salvação ou o cálice da perdição. A escolha é sua, que você estude mais sobre o assunto, tá certo? E depois tome a sua decisão do lado de Cristo, tá bom? Forte abraço, bom dia a todos.